Pra galerinha que adora, está chegando mais um áudio do livro O Diário de um Banana, Casa dos Horrores. Mas antes, se inscreva aqui no canal se você gostou. Deixe seu joinha que é muito importante para o nosso canal. E isso nos ajuda a crescer cada vez mais. Ative o sininho das notificações para que você fique sempre atualizado com os vídeos que estão chegando. Então valeu! Lembrando que este livro é o 6º da coleção. Agora sim! Vamos à leitura. Dia da semana. Sábado. Sempre achei que o único lugar onde chamavam as coxinhas de frango de patinhas fosse no bazar de fim de ano. Mas hoje eu fui ao mercado com a mamãe e quase não acreditei no que vi na seção de congelados. Agora eu sei que posso comer patinhas sempre que quiser. E na verdade o bazar de fim de ano é um roubo. Dá para comprar uma caixa inteira no mercado pelo preço de 3 patinhas na escola. E por falar nisso, agora que eu posso comprar as minhas próprias patinhas, resolvi fazer o meu próprio bazar de fim de ano. Mas para isso precisava limpar o estoque do mercado antes que o pessoal da escola fizesse isso. Os moleques da minha rua já fizeram isso uma vez. No verão do ano passado, Bryce, Anderson e companhia montaram um restaurante e convidaram todos os pais da vizinhança. Ouvi dizer que eles ganharam quase 300 pratas. E sei de fonte segura que um dos comparsas do Bryce comprou uma espingarda de chumbinho nova. Eu sabia que não dava para organizar um bazar de fim de ano sozinho, então chamei o Raul para me ajudar. Encontramos no porão alguns enfeites de Natal e outras coisas que podíamos vender. Mas aí lembrei que se fosse para competir com o bazar de fim de ano da escola, teríamos que arrumar umas brincadeiras melhores que argolas e corrida de saco. O Raul sugeriu um tanque de água para brincar de tiro ao alvo e derrubar as pessoas. Mas eu disse que a mamãe não ia me deixar pôr uma coisa dessas dentro de casa. Além disso, nós montamos um no parque de diversões no quintal do Raul no verão, e foi um desastre. A gente não sabia que precisava montar algum tipo de proteção para a pessoa que ficava em cima do tanque. Mas eu e o Raul concordamos que ia ser demais se o nosso bazar de fim de ano tivesse fliperamas. Como não tínhamos dinheiro para comprar máquinas de verdade, pegamos umas caixas de papelão no porão para tentar criar versões caseiras. Começamos com o Pac-Man, porque parecia o mais fácil de fazer. Esse jogo só tem um personagem, que sai comendo bolinhas enquanto é perseguido por fantasmas. Na nossa versão, o Raul iria ficar dentro da caixa, mexendo fantasminhas colados em uns lápis, enquanto o jogador iria movimentar o Pac-Man, grudado em um palito de picolé. Gastamos 2 horas para fazer a caixa parecer uma máquina de verdade. Enquanto isso, o Raul ficava perguntando um monte de coisa, tipo como ele iria fazer se precisasse ir ao banheiro. Arrumei uma garrafa de refrigerante vazia, caso ele fosse fazer o número 1. Aí o Raul perguntou o que aconteceria se ele precisasse fazer o número 2, mas eu disse que quando o problema aparecesse, a gente pensava na solução. Quando acabamos de pintar a máquina, começamos a cortar os buracos que iam servir de passagem para o palito de picolé. Acho que a gente não planejou a coisa muito bem, porque assim que terminei de cortar as passagens, o labirinto inteiro caiu dentro da máquina. Enfim, acho que a gente não vai conseguir muito dinheiro com o Pac-Man, a não ser que as pessoas estejam dispostas a pagar 25 centavos para ver o Raul sentado dentro de uma máquina. Dia da semana. Domingo. Eu e o Raul ainda temos muitos preparativos a fazer para o nosso bazar de fim de ano, mas é melhor não deixar para avisar as pessoas na última hora. Por isso a gente foi até o Jornal da Cidade e falou que queria fazer um anúncio colorido de página inteira na edição de amanhã. Eles disseram que o preço de um anúncio como esse é 1.000 pratas. Eu falei que podia pagar depois do evento, mas eles não aceitaram fazer fiado, nem mesmo depois de saber quantas patinhas eu tinha para vender. Eu sugeri então que eles escrevessem um artigo sobre 2 meninos que estavam organizando um bazar de fim de ano e não cobrassem nada da gente. Mas eles acharam que o nosso bazar de fim de ano não era notícia. Acho um insulto que os jornais tenham o poder de controlar toda a informação que chega até a gente. Quando cheguei em casa, reclamei com a mamãe, e ela sugeriu que eu e o Raul criássemos o nosso próprio jornal e escrevêssemos sobre o nosso bazar. Achei uma ótima ideia e partimos logo para a ação. Inventamos um nome para o nosso jornal e montamos a primeira página. A gente percebeu também que iria precisar de mais páginas, se quisesse que o jornal fosse levado a sério. Então começamos a imaginar quais seções poderíamos criar. Lembrei da seção de quadrinhos, então começamos por ela. Também fizemos uma seção de conselhos,
para as pessoas que escrevem pedindo ajuda para os seus problemas. Só que não dava para esperar as pessoas mandarem perguntas de verdade, então nós inventamos algumas. O Rowling ficou empolgado com essa coisa de jornal e disse que queria ser um repórter de verdade e sair atrás de matérias. Eu falei para ele dar uma volta pelo bairro e ver se descobria alguma sujeira. Mas o que o Rowling conseguiu apurar não era exatamente uma notícia impactante. Para controlar o tipo de coisa que sairia no jornal, decidi assumir o cargo de editor-chefe, porque se dependesse do Rowling, o nosso jornal ficaria parecendo uma revista de colorir para meninas. A mamãe disse para irmos ao centro da cidade e ver se alguém estava disposto a bancar um anúncio de primeira página para financiar nossa primeira tiragem. A única pessoa que concordou em anunciar foi o Tony da pizzaria Papatone, e tenho quase certeza de que só fez isso porque comemos lá 2 vezes por semana, e ele não queria perder clientes. O dinheiro do Tony deu para comprar uns cartuchos de impressora coloridos, e a gente imprimiu 100 cópias. Dia da semana. Segunda-feira. Ontem saímos pela cidade tentando vender nosso jornal, mas como ninguém queria pagar, começamos a distribuir de graça. Quando entregamos um exemplar para o Tony, ele não ficou nada feliz com a crítica negativa, publicada sobre o restaurante dele. Falei para ele que se comprar um anúncio maior na próxima edição, podemos providenciar uma matéria mais favorável. Ainda tínhamos muitos jornais sobrando, e como estávamos dando tudo, imaginei que podíamos levá-los para a escola. Só que quando comecei a distribuir os exemplares para os alunos na entrada, apareceu o vice-diretor Roy para perguntar o que eu estava fazendo. Ele falou que eu não podia distribuir publicações não autorizadas nas dependências da escola e queria confiscar os meus jornais, mas eu sabia o que estava acontecendo de verdade. O vice-diretor estava só com medo de que nosso bazar de fim de ano fizesse a escola perder dinheiro. Eu ainda estava muito irritado quando cheguei em casa hoje à tarde e decidi que não ia deixar o vice-diretor calar nossa voz. Apesar de nossos jornais terem sido confiscados pelo vice-diretor, tive a ideia de fazer alguns cartazes e colar pela cidade. Sabia que a mamãe tinha cartolinas e canetões guardados na lavanderia, para quando a gente precisasse fazer algum trabalho, e pus logo a mão na massa. Escolhi a cartolina verde fluorescente, porque queria que os nossos cartazes chamassem bastante atenção. Terminei tudo depois do jantar, e liguei para o Rowling vir me ajudar a colar. Começamos pela escola, porque eu imaginei que muitos pais veriam os cartazes quando levassem os filhos para a aula no dia seguinte. Só que bem quando a gente terminou de colar, começou a chover, e a tinta dos cartazes escorreu. Pouco tempo depois, já não dava para ler mais nada. E quando tiramos os cartazes, tivemos uma grande surpresa. A chuva fez a cartolina verde soltar o corante, e tinha um monte de manchas verdes no muro da escola. Tentamos esfregar e limpar a parede, mas aquilo era tinta de verdade. Eu sabia que não dava para deixar aquelas manchas no muro da escola, e estava tentando pensar no que fazer. Só que bem nessa hora, alguém apareceu na rua gritando com a gente. Eu e o Raul entramos em pânico e saímos correndo. Passamos pelo estacionamento e pelo atalho no matagal e continuamos correndo até despistar quem estava atrás da gente. Queria não ter corrido, porque talvez se a gente se explicasse, ficaria tudo bem. Não sei se a pessoa que gritou era o pai de alguém ou um policial ou o quê, mas espero que não consiga reconhecer a gente, porque se conseguir, estamos bem encrencados. Dia da semana. Terça-feira. Quando acordei de manhã, imaginei que tudo o que aconteceu tinha sido um pesadelo, mas aí vi o jornal em cima da mesa da cozinha. Quer dizer que agora eu virei um criminoso. E acredite se quiser, não é a primeira vez que sou acusado injustamente por um crime. Quando era escoteiro, queria ganhar um emblema por bons serviços prestados, e para isso precisava fazer alguma boa ação. A mamãe me disse para ir até o condomínio, onde viviam os aposentados, para ver se algum idoso precisava de ajuda para carregar as compras, ou coisa do tipo. E ela disse ao Roderick para me dar uma carona. Quando chegamos ao estacionamento do condomínio, vimos uma velhinha que parecia estar perdida. Perguntamos se precisava de ajuda, e ela respondeu que estava indo ao supermercado ali em frente. Mas eu sabia que o supermercado mais próximo ficava a uns 8 quilômetros, então oferecemos uma carona. A única condição era que ela tinha que sentar atrás, porque o banco da frente era meu. Deixamos a mulher no supermercado e fomos para casa. Logo que entramos, contei na maior empolgação para a mamãe sobre a velhinha e a carona até o supermercado, que ficava a 8 quilômetros do condomínio, e da caminhada que poupamos a ela.
Mas aí a mamãe contou que abriram um novo supermercado, a um quarteirão do condomínio, e que a mulher provavelmente estava indo para lá. Isso significava que a gente tinha largado a velhinha a 8 quilômetros do lugar onde ela queria ir, e agora ela não tinha como voltar para casa. A mamãe mandou a gente ir atrás dela com a van. A caixa do supermercado contou que ela já tinha comprado o que precisava e ido embora. No fim, encontramos a velhinha andando sozinha com as compras no acostamento. Tentamos oferecer uma carona até o condomínio, mas dessa vez ela não quis saber de entrar na van. Acho que ela ligou para a emissora de TV local quando chegou em casa, porque naquela noite a gente apareceu no noticiário. E a história do vandalismo na escola parece ser bem mais séria. Por sorte, os retratos falados da tal testemunha não parecem em nada comigo e com Hawley. Então pensei que a gente iria se safar, mas quando cheguei na escola, só se falava nas manchas verdes. Fizeram uma assembleia na terceira aula, e o assunto foi o que eles chamaram de pichações no muro da frente. O vice-diretor disse que o muro tinha sido pichado com spray, e que ele tinha certeza de que os autores do crime eram alunos da nossa escola. Disse que ali no auditório havia alguém que conhecia os responsáveis por aquele ato, e que viver com a consciência pesada era uma coisa terrível. Depois falou que iria pôr uma urna no refeitório para receber denúncias anônimas. No recreio percebi que o Hawley estava apavorado. Então falei para ele que essa história de vandalismo era bobagem e que a gente não tinha feito nada de errado. Mas aí o Hawley falou que se tivesse ficha na polícia, não ia conseguir entrar na faculdade, nem arrumar um emprego, e que o futuro dele estava arruinado. Demorou um pouco, mas no fim consegui convencê-lo a ficar calmo e esperar a história esfriar. Depois do recreio, a polícia apareceu na escola e o vice-diretor começou a chamar os alunos na sala dele, um a um. No começo eu fiquei com medo de ter sido descoberto, mas aí percebi que o vice-diretor só estava chamando os moleques mais encrenqueiros. Foi aí que me dei conta de que eles não tinham nenhuma pista e comecei a respirar aliviado. Um garoto chamado Mark Raymond contou como foi o interrogatório. Os policiais estavam com uma máquina que diziam ser um detector de mentiras, à prova de fraude. Então nem adiantava tentar mentir. O Mark falou que estava na cara que o tal detector de mentiras era só uma copiadora. Só que quando o Mark dizia alguma coisa de que eles não gostavam, o sargento Peters apertava o botão de tirar cópias e a máquina soltava uma folha de papel. Acho que no fim a polícia desistiu, porque o vice-diretor parou de chamar os alunos para a sala dele. Foi quando eu finalmente senti que a gente tinha se livrado dessa. Dia da semana. Quarta-feira. Quando cheguei à escola hoje, achei que a história da tinta verde já era passado. Ou seja, foi uma surpresa quando ouvi o meu nome ser chamado antes de começar as aulas. Quando entrei na sala do vice-diretor, ele me mandou sentar e disse que sabia que eu era um dos culpados pelas manchas verdes e me perguntou se queria dizer algo em minha defesa. Olhei em volta procurando pelo detector de mentiras, mas não vi nada e decidi que o melhor a fazer era ficar calado ou pedir a presença de um advogado. Diante do meu silêncio, o vice-diretor tirou um papelzinho da caixa de denúncias anônimas e me mostrou. De repente, tudo fez sentido. O Hawley confessou, mas sem sair do anonimato. Não sei se ele fez isso de propósito ou porque é um completo idiota, mas acho que fico com a segunda opção. Naquela altura, não vi mais motivo para continuar me fazendo de bobo e contei a história toda para o vice-diretor. Falei dos cartazes e de como a tinta deles em contato com a chuva tinha manchado o muro e que eu tinha entrado em pânico e saído correndo. O vice-diretor pensou a respeito por um tempinho. Depois disse que eu devia ter explicado tudo isso antes. Falou também que eu precisaria ser punido para aprender a lição e que depois da aula iria ter que limpar o muro todo com água sanitária. Depois disso, ele me deu uma alternativa. Ele falou que se eu entregasse o meu cúmplice, não precisaria levar o castigo sozinho. Sou obrigada a dizer que não foi uma escolha fácil. Eu queria muito me vingar do Hawley, por ter colocado meu nome naquele papel. Mas, por outro lado, não via motivo para fazê-lo pagar por uma coisa que não tinha acontecido por minha culpa. Então decidi que dessa vez eu iria arcar com as consequências sozinho. E se o Hawley conseguir entrar na faculdade e arrumar um bom emprego, espero que se lembre de me agradecer por isso. Continua no próximo vídeo o Diário de um Banana, Casa dos Horrores. Então fique ligadinho. Fique com Deus e até o próximo vídeo.